Provavelmente é porque a gente estava colocando as aulas ainda no calendário, Giovana. Vocês vão entrar diretamente no calendário. Você já clicou na aba calendário que você tem? E aí você acessa lá e você pode clicar direto no horário, quando for a hora, né? Não vai estar aberto antes. E aí já vai estar lá. Se eu não me engano, vai aparecer uma notificação também. Tipo, a notificação de que a aula vai começar. Mas, fora isso, você pode ingressar direto. Então, vocês não recebem o link. Vocês vão para a sala de aula, como seria no mundo real, só que no mundo virtual. Inclusive, gente, vocês podem usar o Teams para conversar entre vocês, né? Um pode chamar o outro, bater um papo. A questão da imagem é boa, o som é bom, tudo é mais tranquilo. Então, assim, no Teams tem algumas diferenças, né? E que são boas. Ok, ninguém vai me xingar pela última aula, então nós vamos ver hoje como funciona a concordância verbal. E vocês já sabem, então, que é um erro que acontece muito nas redações. Vocês viram que todas aquelas frases que eu usei na última aula eram de redações, de uma única turma, de pouquíssimas redações. Então, é um erro comum. Deixa eu ver mais dúvidas sobre o Teams. Enquanto vocês vão postando aí, eu já respondo. Lucas, aí eu vou pedir os colegas te ajudem. O Teams, segunda-feira, tá, Lia? A gente começa na segunda-feira, já é pelo Teams. Por isso que eu digo, testem no final de semana, chamem alguém para conversar, achem o calendário, achem tudo certinho, porque segunda-feira não tem mais link pelo WhatsApp. É direto no Teams. Aí a configuração, gente. Alguém ajuda o Lucas, ou ele manda lá para o WhatsApp do colégio e os instrutores lá podem ajudar você, tá, Lucas? Porque aí cada computador, cada celular tem as suas próprias características. Então, às vezes, eles vão saber melhor aí. Eu vou compartilhar a tela, então, sobre as regras de concordância verbal. Vocês podem me dizer se estão enxergando daí. Deixa eu ver aqui. Estão vendo? Deem um ok aí para mim. Sim, Sim? dá para ver. Tá, beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Então, é o seguinte, a regra geral é aquilo que nós vimos no exercício, na última aula. A gente tem que observar o verbo, ver o sujeito e ver se eles estão combinando. Esse é o segredo. Então, dessa frase aqui, nós, em poucos dias, resolveremos esses problemas. Então, nós resolveremos. Combinou, certíssimo. A revelação de novos casos de corrupção indignou todo o país. Então, às vezes, o sujeito e o verbo, eles ficam um pouco distantes, e mesmo assim a gente tem que prestar atenção se eles estão combinando, mas essa é uma regra básica. Quando eu tenho se como pronome apassivador, aí o verbo concorda com o sujeito quando está explícito. Por exemplo, nos debates não se discutirão casos polêmicos. Isso é voz passiva. É tipo, casos polêmicos não serão discutidos, tá? Por isso que tem que ser no plural, porque o sujeito aqui são os casos polêmicos. Quando o C é o meu índice de indeterminação do sujeito, né? Eu quero deixar o sujeito indeterminado, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, fica assim, não se dispunha de informações atualizadas. Então, aqui, não se dispunha, é porque eu não estou dizendo quem é o sujeito. Pronomes de tratamento. Então, às vezes a gente confunde, né? Vossa Excelência, Vossas Senhorias e o mesmo o você, eles combinam com o verbo na terceira pessoa. Tem gente que confunde e acha que Vossa Excelência vai combinar com vós, mas não é, tá? Ele concorda com ele ou ela, você. Então, terceira pessoa. Então, Vossa Excelência sempre será. Vossas Senhorias não aceitariam, tá? Então, tem que combinar com a terceira pessoa. Quando eu tiver, por exemplo, expressões que indicam uma parte mais uma palavra no plural.
nesses casos, eu posso concordar com a última palavra ou com a primeira, que seria a que indica a parte. É o caso de quando a gente usa a maioria, tá? Claro, alguns vão dizer, não, assim fica mais bonito, assim fica mais feio. Mas, em termos de concordância, as duas formas estão corretas. Eu posso dizer, a maior parte dos eleitores rejeita, ou a maior parte dos eleitores rejeitam, que eu posso concordar com maior parte ou com eleitores. Quando eu tenho substantivos coletivos, né? Também a questão é a mesma, tanto faz. Uma nuvem de gafanhotos devorou, porque eu posso concordar com nuvem, ou devoraram, porque eu posso concordar com gafanhotos, tá? Então, tranquilo. Agora, quando eu tenho expressões numéricas, né? Eu tenho números. Quando eu tenho números, eu tenho que concordar o verbo com o número que está expresso. Então, se eu digo mais de 1.000 trabalhadores participaram, 1.000 participaram. Agora, se eu disser mais de um cliente, mesmo que esteja claro para mim que foi no plural, foram mais pessoas, como eu tenho um aqui, vai ser mais de um cliente se irritou. Então, meu verbo vai ficar no singular. Quando eu tenho porcentagem, e a porcentagem vem imediatamente antes do verbo, fica assim, o verbo tem que combinar com o número. E aí, se for acima de 1, é plural. Então, aqui, ó, considerando o alto valor do prédio, 8% significam um bom dinheiro. Concordei com o 8. Agora, se eu tiver um termo depois da porcentagem, nesse caso aqui, ó, 47% da população, eu não vou concordar com o número, eu vou concordar com o termo que vem depois. Então, 47% da população considera, tá? 47% dos eleitores consideram. Então, depende da palavra que vem depois da porcentagem. Quando eu tenho os pronomes relativos, né? Se eu digo assim, somos nós que. Então, o verbo que vem depois vai concordar com a pessoa que está antes, tá? Então, nós cuidamos, nós que cuidamos. Quando eu uso quem, aí tanto faz. Pode ser nós quem cuida ou nós quem cuidamos, tá? Então, o que segue a regra da pessoa que está antes. E o quem, tanto faz. Quando eu tenho um dos, mais a palavra no plural, mais o que. Aí tanto faz. O Brasil é um dos países que integra, ou é um dos países que integram, tá? Então, nesse caso, tanto faz. Quando eu tenho o nome próprio no plural, prestem atenção, é o caso de Estados Unidos, né? Então, o próprio nome, ele é no plural, como é que eu faço? Então, se eu usar o artigo, os Estados Unidos, eu tenho que usar o verbo no plural. E vocês podem reparar que os jornalistas fazem isso nas notícias. Eles usam os Estados Unidos são, ou os Estados Unidos fizeram, porque dificilmente a gente usa sem o artigo. Então, eles geralmente pluralizam direitinho o verbo. Os Alpes também atraem, tá? Agora, quando o artigo, esse os, as, faz parte do nome, tipo em Os Lusíadas, aí sim, tanto faz. Eu posso usar o singular ou o plural, porque eu posso estar me referindo ao livro ou à obra, Os Lusíadas, ou usar o termo no plural. Qual de nós, qual de vós, algum de nós? Então, quando eu tenho um pronome no singular, né? Qual, algum, mais o de nós e o de vós. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, qual de nós apresentará? Eu não posso dizer qual de nós apresentaremos, nem qual de nós apresentarão. Porque esse aqui, o qual, está no singular. Agora, se esse pronome estiver no plural, então aí sim eu vou usar ou a terceira pessoa do plural, ou eu vou concordar com a pessoa que vem antes. Então, assim, quais de nós apresentarão? Ou quais de nós apresentaremos? Tá? Aí sim, porque é o quais. Aqui, essa regra é a que aparece no livro de vocês.
quando eu tenho um sujeito composto antes do verbo. O sujeito composto é quando eu tenho dois núcleos e eu não posso tirar nenhum. Por exemplo, uma montanha e um lago cristalino. Então, eu tenho dois sujeitos, montanha e lago. Então, na hora de colocar o verbo, eu vou somar os dois, né? Então, uma montanha e um lago cristalino compõem a paisagem do quadro. Agora, quando eu tenho dois termos que podem ser considerados sinônimos, como se fosse uma mera repetição, aí eu até posso optar pelo verbo no singular, mas são alguns casos só. Ou quando eles indicam uma enumeração, né? Um olhar, um sorriso, um gesto amigo, conforta ou confortam, tá? Mas a regra geral é que mais de um núcleo antes do verbo, o verbo fica no plural. Agora, quando esses núcleos terminam em tudo, nada, ninguém ou alguém, a ameaça, o terror, a agressão, nada o amedrontaria. Aí eu tenho que pôr no singular, porque o nada aqui, ele está resumindo as informações anteriores, né? E aí eu vou concordar com o nada. Gente, eu estou aqui falando sozinha, vocês estão tranquilos? Eu estou vendo aqui o chat, ninguém escreveu nada. Vocês estão desesperados, tranquilos? Como a gente viu os exercícios antes, vocês veem que na prática não é tão difícil assim. São muitas regras, mas é quase que instintivo, né? Se a gente prestar bem atenção no verbo e no sujeito, existem poucos casos em que a gente vai ficar confuso. Então, algumas pessoas se confundem, por exemplo, na questão dos Estados Unidos, né? Ou outras assim. Ah, tá. Depois eu coloco no Teams o slide, lá vocês vão conseguir pegar todos eles, tá? Deixa eu voltar lá para o meu slide. Quando o sujeito apresenta um e outro. Então, aí nesse caso, a gente tem que ver se eu estou somando a ideia ou colocando várias opções. Um e outro deputado denunciou, um e outro deputado denunciaram, tá? Então, tanto faz. Agora, se aquele sujeito composto que eu tinha estiver depois do verbo, aí eu posso concordar só com a primeira opção se ela estiver no singular. Então, eu tinha antes uma montanha e um lago cristalino compõem a paisagem do quadro. Se eu quiser, eu posso escrever compõe a paisagem do quadro uma montanha e um lago cristalino, porque o meu verbo vai concordar só com uma montanha, que é o primeiro que aparece. Então, eu posso usar as duas formas quando a ordem da frase está invertida. Agora, e se eu tiver várias pessoas gramaticais juntas, né? Você, nosso professor e eu sabemos toda a verdade sobre o fato. Então, aqui, vocês sabem desde pequenos que você mais ele, mais eu, é igual a nós, né? Somamos nós. Nós sabemos. Mesma coisa aqui, ó. Tu, eu e teus pais. De novo, o resultado vai ser nós viajaremos. Então, eu concordo aí com o conjunto. Agora, se eu tiver outras pessoas, tipo o advogado e tu, ou o advogado e você, né? Então, aí nós vamos concordar com eles, né? Fareis, farão, tá? A revisão do contrato. O vós a gente praticamente não usa, né? Fareis. O advogado e você farão a revisão do contrato. Quando eu tenho o ou que indica a ideia de só um é excluído e o outro permanece, eu vou usar o verbo no singular. É esse caso aqui, ó. Um gaúcho ou um mineiro será o novo técnico da seleção de vôlei. Só um vai ser o novo técnico. Então, meu verbo fica no singular. Agora, quando eu estou dando várias opções usando ou, tipo palavra dura ou insinuação irônica magoam, na verdade eu estou dizendo que as duas magoam. Então, acaba sendo uma ideia de adição. Agora, quando eu uso o on para corrigir uma informação, aí eu tenho que concordar com o núcleo mais próximo. Então, por exemplo, o recibo ou os cheques, não me lembro bem, ficaram na gaveta. Ficaram, concordou com os cheques. Se eu inverter os cheques ou o recibo, não me lembro bem, ficou na gaveta. Eu concordo com o último dito lá em cima. Aqui é a mesma coisa, um ou outro, né? O aluno questionará essa sua decisão. Um ou outro aluno questionará.
Então, também estou excluindo, né? Ou um ou outro. O nem segue praticamente a mesma regra. Quando eu disser nem o vice-prefeito, nem o presidente da Câmara, será, porque eu estou excluindo eles. Agora, se eu disser nem o vice-prefeito, nem o presidente da Câmara apoiam o projeto, eu estou somando eles. Nenhum nem outro, mas nenhum dos dois apoiaram. Então, é uma soma. Quando eu tenho com, aí depende da ênfase. Por exemplo, o andarilho, com seu vira-lata, caminhavam lentamente pela estrada. Se eu quero ressaltar o par, eu deixo caminhavam. Os dois caminhavam. Agora, se eu quero destacar o andarilho, eu vou dizer o andarilho, com seu vira-lata, caminhava lentamente pela estrada. Quem está caminhando lentamente pela estrada é o andarilho. Nesse caso, eu quis colocar o vira-lata como um acompanhante em segundo plano, tá? Então, essas são as regras. A concordância com o verbo ser, nós vamos ver mais adiante. Deixa eu voltar aqui. Como é que vocês estão? Sobreviveram a essa quantidade de regras? Tudo bem? Peguem o livro lá na página 28. Nós vamos continuar no livro, vendo os exemplos que aparecem. Me deem um ok quando vocês estiverem com o livro aberto. Língua portuguesa, página 28. Ok? Beleza. Então, aqui tem um passo a passo aí para a gente ver isso. Tem uma revista que diz a fila anda. Qual é o verbo que aparece nessa frase? Anda, moleza, né? Quem é o sujeito desse verbo? A fila, isso. Então, está concordando, certo? A fila, singular, anda, singular. Então, essa combinação verbal está perfeita. Tem mais uma frase embaixo, né? Mulheres poderosas não choram. Então, qual é o verbo aí? Choram. O sujeito? Mulheres poderosas, exatamente. Então, a combinação está perfeita, tá? Mulheres poderosas no plural, verbo no plural. Não sei o que a Lia vai digitar aí, mas eu acho sempre que esse tipo de frase é uma inversão do machismo, porque antigamente se dizia homem não chora, né? Aí agora eles querem dizer que mulheres poderosas não choram. Na verdade, isso aí está errado para qualquer um, todo mundo chora. Vamos lá. 19. Tem um anúncio aí. Descubra quem é e o que pensa o morador de São Paulo, certo? Então, nós temos dois verbos aí, né? Quais são os verbos? Nessa imagem que está aí da propaganda. Descubra quem é e pensa. Não sei se travou o chat aí, mas os verbos são é e pensa, certo? E está falando do morador de São Paulo, então estão no singular. O que aconteceria se eu passasse para o plural desde o começo? O descubra e o pensa. Como ficaria a frase inteira? Vocês conseguem reescrevê-la? Começando com descubram. Acho que o chat deu uma atrasada, né? Descubram, e aí como é que fica o resto? Descubram quem são e o que pensam os moradores de São Paulo. Certo, perfeito, isso mesmo. Então, essa é a regra básica da concordância verbal. Se está no singular, eu deixo no singular. Se está no plural, eu mudo para o plural. Então, tudo tem que concordar para ficar direitinho, certo? Então, por enquanto,
Tranquilo. Vamos ver aí sujeito simples e composto, né? Então, nós temos 3 enunciados aqui. Curitiba inaugura o único Hard Rock Café do Brasil, certo? Moradores do bairro Arizona inauguram Igreja de Santa Paulina. E o 3, em Santiago, Chile e Equador inauguram a Copa América. Nós temos que verbo nos 3 enunciados? Inaugurar, perfeito. Mas ele está conjugado de formas diferentes. Por quê? Por causa do sujeito, né? Parece tão simples, agora vocês veem como a gente erra nisso, né? Por que será que a gente erra tanto numa regra tão básica? Então, a gente tem lá, enunciado 1, quem é o sujeito de inaugura? Curitiba, beleza. No 2, quem inauguram? Os moradores do bairro Arizona. E no 3, quem inauguram? Santiago não faz parte do sujeito, é Chile e Equador. Em Santiago é o lugar, né? Em Santiago, o Chile e o Equador inauguram, tá? A primeira vez que eu li, eu também li assim, invertido. Então, virando a página, como é que a gente faz quando eu tenho um sujeito simples, né? Tem um exemplo aqui. Aquela pequena e encantadora menina conquistou os professores. Então, embora eu tenha várias coisas escritas no sujeito, meu núcleo é apenas menina. Então, é um sujeito simples. A menina conquistou os professores. Então, o verbo no singular. No exemplo seguinte, eu tenho os professores me ajudaram. Os professores é um núcleo só, está no plural, o verbo fica no plural. Eles me ajudaram. Agora, aqui vem o caso do sujeito composto, que eu mostrei para vocês no slide, né? Então, eu tenho ali pequenos lírios brancos e folhagens delicadas. Então, eu tenho 2 núcleos que eu não posso tirar, os lírios e as folhagens. Então, eu estou somando, né, 2 núcleos. Então, eu preciso colocar o verbo no plural. Aqui está até fácil, porque os 2 lírios e folhagens estão no plural. Mas se eu dissesse o menino e a menina, no singular, também seria rodeavam. O verbo também ficaria no plural, porque eu estou somando os 2 núcleos. E aí vem o exemplo de quando a gente inverte a ordem, né? Se eu coloco o verbo na frente e o sujeito depois. Então, viajou o pai, a mãe e os 5 filhos. Então, o meu verbo aqui concordou só com o primeiro, mas foram todos que viajaram. E eu posso colocar também combinando tudo. Viajaram o pai, a mãe e os 5 filhos. Se esse sujeito estivesse na frente, o pai, a mãe e os 5 filhos, eu não poderia jamais colocar viajou. Só poderia colocar viajaram, tá? Mesmo que eu invertesse e dissesse os 5 filhos, o pai e a mãe, ainda assim eu teria que dizer viajaram. Eu não poderia concordar com um só, tá? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Vamos ver, eu vou ler as frases do exercício 21 e vocês vão me dizer se vocês percebem qual que não está com a concordância certa. Ah, não, aliás, é para marcar a correta, quer dizer que vocês vão perceber os erros e vão me avisando aí. Passou pela minha cabeça as estradas de terra, as viagens de barcos pelos rios do Pará, as entrevistas com as pessoas humildes, as histórias de vida, verdadeiras lições que não se aprende na escola. Certo ou errado? Errado, muito bem. Agora vamos achar o que está errado.
Ah, ok, vocês pegaram lá no final, né? Verdadeiras lições que não se aprende na escola. Exatamente. O que não se aprende na escola? Verdadeiras lições. Então, estava errado, tinha que ser aprendem. Mas tem mais um erro nessa frase. Isso, passou, porque quem passou? Vocês têm que fazer a pergunta para o verbo, né? Quem passou pela minha cabeça? As estradas de ferro. Opa, não deu certo. As estradas de ferro, de terra, aliás, passaram. Perceberam? Às vezes a gente vê a ordem invertida e perde aí quem é o sujeito do verbo e erra, tá? Então, essa frase ficaria: passaram pela minha cabeça as estradas de terra, as viagens de barcos, tudo isso, ok? Letra B. Se vocês virem todos os detalhes do projeto com mais atenção, hão de concluir que ele não será ecologicamente sustentável, nem será tampouco viável economicamente. Certo ou errado? Bom, se vocês não se incomodaram com nada, é porque essa está correta. Vamos ver a próxima e ver qual é o erro. Peço que seja mandado para mim, o mais breve possível, as informações que combinamos. E agora? Já sabemos que está errada. Qual é o erro? Seja mandado, seja, isso. Vamos lá, então, como é que a gente corrige? Pensa, o que é para ser mandado para mim? Sejam mandadas. Perfeito, Camille. Então, além do singular, tem que estar no feminino, porque o meu sujeito é as informações. Então, as informações, vamos colocar lá na frente. Peço que as informações sejam mandadas para mim. Então, vocês veem que quando a gente troca o sujeito de posição, fica um pouco confuso, por isso que a gente tem que procurar quem é o sujeito daquele verbo. Próxima, gostaria também que fosse marcado, nas plantas encaminhadas, os espaços que foram inventariados pelo patrimônio da União. E agora? Qual é o erro? Fosse marcado. Então, quem fosse marcado? O que fosse marcado, né? E aí a gente tem que achar a resposta. Fossem marcadas, será? Quem é que eu quero que marque ali? Os espaços. Nas plantas encaminhadas é onde eu quero que seja marcado, mas o que eu quero que seja marcado são os espaços. Então, os espaços é um sujeito no plural e masculino. Então, gostaria também que fossem marcados os espaços que foram inventariados pelo patrimônio da União, certo? Então, a 22 era para reescrever ou corrigir, nós já fizemos isso. Vamos ver agora na página 31. A parte de baixo, que nós não preenchemos ainda, é sobre essa concordância verbal.
tá? Então, eu tenho lá, acharam? Página 31, a segunda parte ali, regra geral de concordância verbal. Me deem um ok aí. Isso. Então, nós temos os tipos de sujeito. Sujeito simples, e aí o verbo flexiona-se no singular, se o núcleo estiver no singular, ou no plural, se o núcleo estiver no plural. Beleza. E aí nós temos a regra do sujeito composto anteposto, que é o que vem antes do verbo, e o sujeito composto pós-posto, que é o que vai depois do verbo, tá? Então, se o sujeito vier antes do verbo, eu tenho que concordar com todos os núcleos, certo? Então, ele fica no plural. Se o sujeito vier depois do verbo, eu posso concordar com o primeiro ou com o conjunto. Então, vamos ver. Muitos estudantes aplaudiram a declaração do diretor. Qual é o meu verbo aí? Aplaudiram, perfeito. Quem é o sujeito, né? Quem aplaudiram? Muitos estudantes. Sujeito simples ou composto? Simples, perfeito. Então, como eu tenho um sujeito simples, os estudantes aplaudiram, tudo certo. Número 6. Eu tenho um exemplo aí da concordância com sujeito simples. Agora a próxima. Quadros e estatuetas enfeitam o escritório. Quem é o meu verbo? Enfeitam. E o sujeito? Quadros e estatuetas, perfeito. Simples ou composto? Composto. Então, eu não posso tirar nenhuma dessas partes, os dois fazem parte. Então, quadros e estatuetas enfeitam o escritório. Eu tenho sujeito antes do verbo. Então, é um sujeito composto anteposto. É o número 7. A próxima. Enfeita a sala um quadro e duas estatuetas. Qual é o meu verbo? Isso, mas quem é o meu sujeito agora? Isso, um quadro e duas estatuetas, exatamente. Parece até que a concordância está errada, né? Porque se eu tenho esse conjunto, mas qual é a regra que permite deixar esse verbo no singular? É um verbo, isso, um sujeito composto. Qual é? Pós-posto, exatamente. Como o meu sujeito está depois do verbo, eu posso concordar apenas com o núcleo mais próximo. Se esse núcleo estiver no singular, que é o caso de um quadro, né? Se eu tivesse lá, enfeita a sala, vários quadros, ficaria esquisito, certo? Porque eu teria no plural. Mas aqui, como um quadro está no singular, eu posso fazer isso. Então, é 8. E a próxima? Discutem pai e mãe sobre o filme que viram. Quem é meu verbo? Discutem. Quem é o sujeito? Pai e mãe, certo? E aí, o discutem concorda com o plural. De novo, é uma regra de sujeito composto pós-posto, né? Em que ele concorda com o todo. Então, 8 também. Então, fica 6, 7, 8 e 8. Podem colocar perguntas aí enquanto eu viro a página.
Vão virando a página para 35, página 35. Exercício 13. Posso ir? Estão prontos? Vamos lá, exercício 13. Será solicitado ainda as rotas de voos, data, horário e local da saída e chegada, e a lista de passageiros para cada trecho de voo realizado pela aeronave bimotor turbohélice prefixo PR-PEG, ao longo do período eleitoral de 2014, diz o partido no comunicado. Qual é o problema de concordância verbal aí? Que verbo não está certo? Ah, muito bem, Lia. É claro que é o conjunto, né? Será solicitado. Então, porque a gente tem o verbo auxiliar e o particípio, né? Então, qual seria a forma correta? Tem que ser o conjunto. E o serão, no futuro, é com a til, né? Vocês colocariam serão solicitadas ou serão solicitados? Ah, a Camille colocou serão solicitadas. Se nós colocarmos serão solicitadas, nós estaremos concordando com o primeiro núcleo, certo? Que é o mais próximo. Como eu tenho o sujeito pós-posto, eu posso fazer isso. Serão solicitadas as rotas de voos e a lista de passageiros. Mas eu poderia usar no masculino se eu quisesse concordar com o todo, porque é as rotas e a lista, certo? Então, poderia ser também, serão solicitados as rotas e a lista, ok? Mas, só já respondo, Lia. O que eu ia falar aqui? Por que vocês acham que saiu errado esse começo aí? Ah, por causa do ainda? Vocês acham que ele atrapalhou o raciocínio? Ah, pode ser, Camille, mas a questão é que quando isso aqui é uma reprodução de uma fala. Quando a gente fala, a gente não volta para arrumar. Então, provavelmente ele começou a falar, será solicitado, e aí que ele foi pensar no sujeito dele. Então, como já disse, já era, a concordância já foi. E na fala isso acontece o tempo todo, né? Mas na escrita, nós temos esse poder de corrigir. Por isso que na última aula eu trouxe aquele monte de frases de redações com erros, porque isso é um dos maiores descontos em redações. E na redação, nós podemos ler de novo e corrigir, identificar esse meu verbo combina com o meu sujeito. Então, na escrita, nós não temos justificativa para cometer erros, nós temos que voltar, analisar. Então, eu ainda vou fazer uma lista daquelas com as redações de vocês. Espero que eu tenha poucos exemplos para a gente corrigir. Mas na redação, vocês têm que ficar super atentos com isso, com a concordância. Respondendo à pergunta da Lia, antes de acabar a nossa aula, faz 10 anos, tá? Porque quando se refere a tempo, eu não pluralizo, certo? O fazer, ele é conjugado no singular, no plural, normalmente para outras coisas, né? Fazer atividades, fazer lição, tudo certo. Mas quando se refere a tempo, aí ele fica sempre no singular. De nada, tá? Então, agora nós... Ah, sim, ainda dá tempo. A 14 também é de concordância verbal. Vamos ver se vocês percebem se está correto ou incorreto. Nos postos de saúde, chegou ao fim as campanhas de vacinação contra a gripe e a dengue. E aí? Chegaram ao fim. Vocês não só... Vocês já confirmaram aí, né, qual é o problema. Por quê? As campanhas de vacinação, né? Então, eu não posso colocar no singular. A B, atitudes firmes por parte de pais e professores
ajudam a evitar comportamentos inadequados. Certo ou errado? Certo, perfeito. Deveria ser divulgado os resultados completos da análise feita na água dos rios da nossa cidade. E agora? Deveriam, tem mais uma coisa. Deveriam ser divulgados? Divulgados, é um conjunto, né? Os resultados divulgados. Consumidor consciente e engajado na luta contra abusos nas vendas online ajudam a melhorar o atendimento por parte das empresas que atuam nesse setor. E agora? Tchan, 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 suspense. Ou eu passo os consumidores conscientes para o plural, né? E engajados na luta contra abusos, ou eu mudo o verbo para o singular, né? Que o consumidor consciente ajuda a melhorar. Então, ou um ou outro, mas eu não posso deixar assim desconexo, né? Muito bem, vocês estão matando aí. Semana que vem nós vamos ter prova desses assuntos de gramática e nós vamos ter prova de literatura. Mas nas primeiras aulas da semana que vem, a gente pode revisar e tirar qualquer dúvida que vocês tenham ainda, tá? Eu estou elaborando as provas. Nós temos aula logo na segunda-feira. Então, a gente pode tanto revisar esses conteúdos de gramática, como alguma coisa de literatura. Certo? E segunda-feira nos vemos no Teams. Então,